E esse vídeo no formato diferente. Eu falei pra vocês, se você tiver a fim de estudar, aqui é o momento. O propósito desse vídeo vai ser diferente, um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais técnico e estatístico, te mostrando opções e fundamentando possíveis escolhas. E fora isso, a gente vai escalar um time pra você, vamos trazer novidades, um momento de Cheguei Brasil, um momento de saudar, surpresas, um monte de coisa, um atu e um moi. Então, sem mais enrolaçada, roda essa vinhetinha aí e vem pra cá. Fala pessoal, Mito e Mita, eu sou o Glauber e você está no canal Cartola Bom de Bola. É uma alegria gigantesca, enorme, é um prazer muito grande estar com você aqui mais uma vez. Você que já anda comigo de mãos dadas aí há várias temporadas aqui no Cartola FC. Você que está chegando pela primeira vez aqui, eu vou gentilmente te convidar. Entra na minha casa, entra na minha vida. Ai, seja muito bem-vindo aqui a esse canal. E vou te convidar a se inscrever aqui no canal, é inteiramente gratuito, eu tenho certeza que eu posso te ajudar com o que eu tenho de conteúdo e de estudo. No botão vermelho, canto direito, você clica nele, vai aparecer um sininho, né, depois de você se inscreveu, um sininho feito esse, você, ó. Não seja desobediente, clica no sininho aí e coloca em todas para receber alertas, notificações do próprio YouTube de vídeos de dicas para te ajudar, como este e como lives com mais de 1 hora tirando suas dúvidas que vamos fazer amanhã, é toda sexta, 19h15, uma live técnica detalhada, alternativa, explicativa, com a viola fazendo na hora, igual caldo de cana, é uma live diferente, uma experiência diferente. Eu fico muito feliz demais e eu espero que esse vídeo aqui, que é um vídeo diferente, que essa experiência seja tão boa para você como está sendo para mim, tá? É um vídeo desafiante porque é um formato diferente. A gente sempre tenta trazer inovações positivas pra vocês, tentando que vocês gostem, né? E eu quero sempre ouvir vocês. Coloquem nos comentários, expressem seus sentimentos em forma de palavras. Coloca nos comentários aí se você gosta desse tipo de vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo pra gente estudar juntos. Vamos estudar juntos essa rodada, as posições, é um início de turno, é um turno desafiante. Esse Cartola FC tem sido um Cartola FC diferente, desafiante, mas nós estamos muito bem com os nossos times, né? Temos times com 1.311 pontos e 1.279 pontos, times públicos de dicas, todas elas dadas e fundamentadas por aqui e pelo Instagram. E é por isso que eu falo pra você, segue a gente no Instagram, nossa rede social mais ativa. Fazemos lives também pelo Instagram. Trocamos ideias, stories, um monte. É uma maneira de estarmos mais próximos. O link vai estar na descrição. E é por aqui, pelo Instagram, que a gente posta esses dois times públicos também. Informações de última hora. Sempre numa resenha muito boa com você. O link vai estar na descrição, tá bom? Não menos importante é o teu super like. Ele é super mesmo. Talvez você não saiba, mas eu tô aqui pra te falar e pra te lembrar. Se você gosta do meu trabalho, ou se tá chegando pela primeira vez e curtir, cara, deixa o teu like. É uma maneira de me ajudar muito. O YouTube vai recomendar para mais pessoas e você vai ajudar os bons de bola. Então, deixa o like. Este vídeo tem o apoio do OneFootball, o mais completo, o aplicativo número 1 de futebol do Brasil e do mundo, e você baixa inteiramente gratuito aqui mesmo, para Android e iOS, no primeiro link da descrição, tá? Baixa no link da descrição, porque tenho certeza que você vai gostar, é grátis, é um aplicativo que vai te ajudar muito. Você quer ficar inteirado de tudo que é no mundo do futebol, o OneFootball tem tudo isso dentro do aplicativo, tá certo? E você vai saber o mercado da bola, como é que andam as transferências, acompanhamento dos jogos em tempo real, sabendo lance a lance o que é que tá acontecendo, quem fez o gol, quem deu uma assistência, vídeos na palma da tua mão, vídeos de times nacionais e internacionais compartilháveis nos seus grupos de WhatsApp, enfim, tudo isso e sempre inovando com um novo layout muito bom. O OneFootball, baixa agora. E temos uma grande novidade, o OneFootball com mais uma grande novidade. O OneFootball começou a transmitir mais um grande campeonato europeu, que é o campeonato francês, com Mbappé, com Neymar, PSG. E você vai assistir tudo isso aí no próprio aplicativo do OneFootball gratuitamente. É a maneira mais fácil de você acompanhar todos esses astros aí e um excelente campeonato pelo aplicativo OneFootball. É o primeiro link da descrição, é só você baixar, muito fácil de assistir. Bom pessoal, como falei, vamos nessa pro vídeo de estudo, vamos nessa. Lembrando que a live amanhã, 19h15, a gente vai tratar mais, podemos fazer algumas modificações, mas o intuito aqui é estudar junto com você, ter essa experiência. Eu espero que ela seja de muita valia, muito bacana pra você, como tá sendo pra mim também. Então deixa nos comentários, tá? Vamos falar dos goleiros, pessoal. E aí eu utilizo dois sites para estudar, é o Escala 10 e o Cartomante FC. Ambos os sites estão com o link na descrição, tá certo? Cada um com a sua proposta, um não anula o outro e eu recomendo bastante, tá? Vamos lá para escalações de goleiros. E eu tenho falado que goleiros realmente está muito difícil da gente escalar, inclusive a interpretação das defesas difíceis tem gerado muitas discussões e eu até concordo com isso. Mas a gente vai em cima da bucha ver quais são as boas opções. Cada um, tem uns que escolhem mais
por defesa difícil, né? Por aqueles goleiros que podem ser mais bombardeados. Outros, no frigir dos ovos, se ele não te entregar pontuação, são goleiros escaláveis porque estão mais desvalorizados e aí precisam de menos pontuação para valorizar. Então tudo é válido, tá certo? O feeling sempre conta muito. Eu tô fazendo um vídeo aqui estatístico, estudando com vocês, mas o feeling conta muito na hora de você fazer escolhas, tá? Muito. Eu acho que você não pode abdicar do feeling, pelo menos eu não faço isso. Tá? Eu estudo a rodada, fundamento muito minhas escolhas, mas o meu feeling eu não abro mão e recomendo que você não abra. E recomendo que você não copie time de ninguém, nem meu time, nem de ninguém, tá certo? Então a gente vai nesta pegada, tá bem? Bom, olhando aqui para goleiros, nos últimos 3 jogos, quem é que tá cedendo defesa difícil, quem é que tá conquistando, quem é que tá do outro lado, que jogadores são esses? Isso a gente tem que pensar, nós temos que nos perguntar isso, né? Porque é muito importante na hora de você confirmar o seu time no verdinho, e lembrando que vocês são responsáveis pelo time que vocês escalam, né? Se você vai mal, a culpa é sua, se você vai bem, a culpa é sua, tá bom? O propósito desse canal é dar dicas. Ó, a gente vê, por exemplo, que o Palmeiras, tá certo, como visitante nos últimos 3 jogos, está cedendo defesas difíceis. Porém, o Vasco não está conquistando nesses últimos 3 jogos como mandante. Tá bem? Quem está do outro lado é o Fernando Miguel. Olhe para você esse detalhe. O Coritiba, nos últimos 3 jogos como visitante, cedeu 3 defesas difíceis. E o Inter conquistou como mandante 3 defesas difíceis. Quem está do outro lado é o Marcelo Lomba. Tá certo? O que eu não gosto do Marcelo Lomba? Tá? Vou mostrar para vocês. Um ponto que eu não gosto do Marcelo Lomba e pontos a serem considerados, tá bom? Primeiro ponto. Vamos olhar aqui, dados gerais, defesa, ataque, pronto, é isso que eu queria ver. Olha o número de PI, passes incompletos, o número de passes incompletos que o Lomba tem, 227 passes incompletos, é um número extremamente alto, altíssimo, é o goleiro com maior número de passes incompletos. E para você que não sabe, o passe incompleto custa menos 0.10 e vai somando. Ele é o cara com maior número de passes incompletos. Ele tem 227 passes incompletos. O Felipe Alves também, que sai muito com o jogo, essa proposta do Rogério Ceni, tem 192 de passes incompletos. Então é um número muito absurdo do Marcelo Lomba. Eu não gosto disso, tá? Agora, a gente viu que, do ponto de vista estatístico, bate, Curitiba cedendo algumas defesas difíceis e o Lomba conquistando, e existe uma possibilidade real, tá? Real, do Internacional conseguir o SG, o bônus do saldo de gol. Eu normalmente não escalo nunca ninguém como fator principal o SG. Eu entendo e me ajuda, me tranquiliza saber que o SG, se vier, é bom, é bênção, é consequência, é um bônus esses 5 pontos, tá? Mas existe sim uma probabilidade do Internacional segurar o SG diante do Curitiba, tá bem? Olhando outros pontos, a gente vê aqui que o Goiás cedeu uma defesa difícil, o Volpi tá muito bem, conquistou 3 defesas difíceis. É bom lembrar e aproveitar um ensejo, São Paulo foi desclassificado pelo Lanús num jogo de muita emoção, com muitos gols e que sofreu gols também, foi eliminado. O Flamengo eliminou o time do Atlético Paranaense, mesmo vencendo e sofrendo gols. E é um time, o Flamengo é um time que sofre gols, foi eliminado. E o Santos perdeu lá em Fortaleza, lá no Ceará, para o Ceará por 1-0. O gol do Vinícius também está eliminado pela Copa do Brasil, tá? Dito isto, a gente vai continuando nessa pegada, tá bem? Olha aqui, então não tem nada muito assim de defesas difíceis. Algo que nos chama muito a atenção, e eu quero falar pra você, é esse detalhe aqui, tá? O time do Atlético Mineiro nos últimos 3 jogos como mandante vem bombardeando goleiros, vem imitando goleiros, inclusive o Luan Poli, que nós indicamos aqui, fez mais 19 pontos, sendo o mito da rodada naquela rodada, acho que há 2 rodadas, cedendo 12 defesas difíceis nos últimos 3 jogos. Ou seja, cedendo a cada partida 4 defesas difíceis em média por goleiro. E o Hugo, goleiro do Flamengo, está num ótimo momento, é um excelente goleiro para defesa difícil também, conquistando 5. É um ótimo indicativo para a partida, tá? Outra questão que me chama a atenção aqui é a seguinte: você vê times aqui finalizando bastante, mas o goleiro adversário não conquistando defesas. Internacional finalizando muito, 6 defesas difíceis, mas o Curitiba não conquistando. Você vê vários aqui, ó, Fluminense, o Grêmio não, tá? Aqui, ó, o Ceará cedendo uma defesa difícil nos últimos jogos, e o Poli, o goleiro do Sport, conquistando 7, tá? Nessa configuração aqui,
o que é que eu vejo, o que é que eu entendo? Galera, esse vídeo aqui é detalhado mesmo, tá? Agora eu tô no Cartomante FC, tem várias abas aqui, escala um time pra várias coisas. Eu gosto muito aqui pra ser mais enxuto com vocês, eu vou no Cartomante Club, ele vai me abrir várias abas aqui, eu vou no top 15 por posição, em cruzamento de scout, ele me dá algumas sugestões, tá? E pra goleiro, quando a gente coloca, por exemplo, finalizações do adversário, aparecem 3 goleiros aqui. O Luan Poli, pra trabalhar em defesas difíceis, tá certo? O Hugo Souza do Flamengo, que a gente já acabou de falar, e o Tadeu também, tá certo? Por exemplo, São Paulo deve finalizar jogando diante do Goiás, né? Deve finalizar. O Tadeu é um goleiro muito bom, inclusive para Cartola. Tem boas pontuações, ó, 20.6 jogando fora, 11.10. Porém, quando a gente vê o que São Paulo tem cedido para goleiros, a gente vê que negativou alguns goleiros, ó. O Maurício do menos 7.8, o Cleiton do Red Bull menos 3.7, o Marcos Felipe menos 2.1. Então, não me anima muito isso aqui, tá? O Hugo Souza eu vejo como um ponto muito positivo para ele e não estou pensando em SG, até porque estou falando aqui, o Flamengo vem tomando gol todo jogo. É um ponto falho o sistema defensivo do Flamengo, isso é fato, tá bem? Olha, fazendo 0.19 aqui uma régua estimativa de ganho e perda de cartoletas no Cartomante FC, tá? Fazendo 0.19 ele começa a valorizar, tá certo? O que é que o Atlético Mineiro tem cedido para goleiros? 79,8 é de defesas difíceis, tá certo? E ó, o Luan Poli fez 19, o Muriel fez 9, o Tadeu fez 11.1. São os últimos 3 jogos do Atlético Mineiro jogando como mandante, tá certo? Então, pessoal, o que é que eu vou fazer nesse time aqui? Neste time aqui, eu vou colocar a média. E pra mim, nesse time, o Hugo é uma boa opção pra rodada, tá certo? Na live amanhã a gente vai ter mais tempo, mais de 1 hora, tá bom? Vamos para as laterais aqui. Nas laterais, pessoal, olha só. Laterais direitos para desarmes, tá? A gente vê que o Guga tem um potencial, ó. O Flamengo cedendo um número elevado e o Atlético Mineiro conquistando. O Heitor, ótima opção para rodada. Para mim, as melhores opções para rodada, até já falei para vocês, de laterais são o Heitor e o Reinaldo, tá? Então a gente tá vendo para desarmes aqui, ó. Curitiba cedendo uma quantidade bacana e o Inter conquistando mais ainda, 12. Então o Heitor, boa opção para rodada, tá? De acordo com esses números aqui. Podemos ainda fora da curva observar friamente os números. Quem atuar na direita, não sei se é o Raul improvisado ou propriamente o Aderlan, pode conseguir alguns desarmes diante do Santos, tá bem? Olhando para a lateral esquerda, a gente vê que o Wendel também tem um potencial para rodada, tá certo? Curitiba cede tanto para a direita quanto para a esquerda, o mesmo número, porém o Inter conquista mais no seu setor direito em termos de desarmes, tá bem? Nos últimos 3 jogos. Então a gente vê que o Inter aparece interessante aqui também para a rodada, tá certo? Não mais aqui. Olhando agora do ponto de vista dos visitantes, quem que acontece aqui? E aí o lateral, quem é talvez me provável que é o Isla que vai atuar diante do Atlético Mineiro, tem possibilidades, tá? Não é um grande desarmador. O ponto principal do Isla é mais ofensivo, o apoio, a assistência, tá? Mas o Atlético Mineiro, até porque cede muito desarme e o Arana tá atuando por ali também, mais como ala do lado esquerdo, pega o lado direito do Flamengo. Então vem cedendo desarmes também, não só na ala, mas o Flamengo conquistando um número bacana, tá bem? O time do São Paulo também cedendo desarmes para laterais direitos, né, atuando como mandante. O Goiás conquistando um número interessante. São fora da curva até as peças, até que você não pense, mas o estudo te ajuda a tomar essas decisões, tá? Olha esse detalhe aqui. O Fluminense é um time que vem cedendo desarmes, tá certo? Para laterais esquerdos jogando como mandante. Tem que ver quem vai atuar. Será que é o Diogo Barbosa? Se for, uma possibilidade. Olha isso aqui que interessante. O Red Bull Bragantino cede uma quantidade bacana. O time do Santos conquista pela lateral esquerda, especialmente como visitante, até porque as médias do Felipe Jonathan são melhores como visitante do que como mandante, tá, pessoal? Então é importante a gente fazer esse tipo de estudo, de análise, para a gente observar quem são as opções. Se você pega, por exemplo, o São Paulo, em termos de desarmes, não seria das melhores opções, ó. O time do Goiás até que cede uma quantidade interessante, 7 desarmes nos últimos 3 jogos, não é tanto, tá? E o São Paulo conquistando 3. Se eu quiser ampliar um pouquinho mais aqui dos últimos 3 jogos, a gente coloca os últimos 5 jogos, por exemplo, tá? Olha só, aqui nos últimos 5 jogos, você vê que o Inter até
cresceu o número de desarmes. Eu vou fazer até esse filtro para cá também. E aqui cresce bem mais, né? E aí a gente vê que, por exemplo, o time do São Paulo, para laterais esquerdos, não aparece tanto aqui para desarmes. O Reinaldo, ele aparece mais para um setor de assistência, tem muita chegada na frente, tem a penalidade ao seu favor. Então é por isso, tá? O Reinaldo é por isso. Existe possibilidade de SG do São Paulo, mas eu não acredito que o São Paulo vai segurar SG. Do ponto de vista do sistema defensivo de zagueiros, eu não acredito muito individualmente nos zagueiros, ou no Bruno Alves, ou no Diego. Podem ser boas opções sim. Jogo é jogado, peixe é pescado. Mas o Goiás, vamos lembrar, eu tava olhando aqui, o jogo foi Flamengo e Goiás, o Flamengo líder pegando o Goiás lá embaixo, o jogo foi 2-1, o Flamengo suou, ganhou aos 90 minutos de virada com gol do Pedro Queixada. Foi um jogo muito duro, o Goiás nos contra-ataques explorou bem, já estava com o Anderson Moreira, então vamos ter um pouco de calma, pessoal, tá? Vamos ter um pouco de calma, o time do Goiás, ninguém tá contando com ele, mas ele vai lá, vira e mexe, sapeca e mete um gol. Não acredito muito no SG do São Paulo, tá? Existe possibilidade sim. Meus laterais são Heitor e Reinaldo. Sempre também é importante a gente falar do Vina, que escalamos. É um cara muito regular. O treinador rasgou elogios ao Vina. Uma ótima opção para a rodada. Tá certo? Também. O Felipe Jonathan, que tem uma média melhor fora de casa do que em casa. Uma boa opção para a rodada. Não considero os laterais do Atlético Mineiro boas opções. Mesmo a gente colocando as estatísticas, né? Se a gente for olhar para desarme, eu acho que o Guga é válido. Tá? Para esse confronto, tá bem? E é isso, pessoal, tá bom? Vamos passar agora para o sistema defensivo, tá certo? Vamos passar para o sistema defensivo agora e a gente vai que vai. Olha só, o time do Coritiba cede muito desarme para zagueiros. O grande problema, e o Inter conquista alguns, mas a gente vai olhar, por exemplo, quem são os zagueiros do Internacional que estão trabalhando agora? Quem são esses zagueiros, né? Deixa eu colocar aqui zagueiros. Esse cara aqui, Vitor Cuesta. Vitor Cuesta não está pontuando. Às vezes ele pontua menos até. Ele tem o SG a seu favor e pontua menos de 5, que é o que o SG te dá. 5 pontos, tá? Precisa de muito pouco para valorizar. Eu acho que por conta de SG, se você quiser pensar, tiver pensando em valorizar, e eu não recomendo que você... Cartoleta sempre é muito bem-vindo. Não faz mal, não arranca pedaço. Mas eu acho que é bom você pensar em caras que podem pontuar muito bem. E o Vitor Cuesta não vem pontuando bem, tá? Mas, do ponto de vista de que o Coritiba cede desarmes, pode até ser que ele apareça aí com uma opção viável. Não acho que é loucura colocar o Vitor Cuesta. Quem diria falar isso, né? Nós vemos aqui também algo muito interessante. O time do Grêmio, como visitante, cede muito desarme para zagueiros, tá? Especialmente quando atua com PP. Jogadores com esse perfil, dribladores, ariscos, eles cedem muita perda de posse. E se você tem um bom desarmador do outro lado, cara, ele pode fazer boas pontuações. E a gente vê que o Fluminense conquista. O Fluminense vem de um bom momento, quem diria, um grande campeonato do Fluminense dentro das suas limitações, superando a expectativa do mais otimista tricolor. Então, a gente vê que zagueiros do Fluminense aqui são opções interessantes. Nós vemos aqui que zagueiros do Ceará podem aparecer como uma opção também escalável, tá? Tá vendo aqui? 9 desarmes conquistados. Olha isso. O time do Red Bull Bragantino, se a gente pega os últimos 3 jogos, como mandante, dos times mandantes, foi o segundo time que mais conquistou desarmes. E a gente lembra que lá tem o Léo Ortiz, um cara muito regular. Se eu não estou enganado, é o cara com o maior número de desarmes até aqui dos zagueiros. Só que o Santos não cede muito, tá? Olhando por esse outro ponto, eu quero falar e presta muita atenção no que eu vou falar. Vou até tocar o sino. Presta bem atenção no que eu vou falar. O time do Atlético Mineiro... Inclusive, isso aqui que eu tô falando, eu repeti no último vídeo, escalei o Gustavo Gomes. Falei que zagueiros que atuam pelo lado esquerdo, isso foi um estudo, pontuam melhor. E eu fui com o Gomes, e o Gomes fez mais de 10 pontos, foi muito bem, tá? O Atlético Mineiro cede muito desarme, cede muito para zagueiro, tá? Atuando com o Savarino pela direita, pegando o zagueiro esquerdo, que seria o Gustavo Gomes, tá? A gente tá vendo que o Flamengo conquista algumas bolas. Quem é o zagueiro flamenguista que atua pelo lado esquerdo de campo? Vou mostrar agora para vocês aqui. Vamos voltar aqui pro cartomante. Deixa eu colocar aqui de potencial. Quem aparece? Quem atua do lado esquerdo, que vem atuando, é esse cara, Natan.
tá? Então eu vejo o Natan também como uma opção interessante. Ah, Glauber, o SG, tô falando, não é por SG, muito provavelmente o Flamengo vai sofrer gols. Ah, e por que você tá com o Hugo? Para trabalhar em defesa difícil. Para trabalhar em defesa difícil, tá? E outra, está barato, não precisa de tanta pontuação para me entregar cartoletas, tá? E eu tô bem de cartoleta, não tô dos melhores nem dos piores, tô muito bem para escalar. E nessa rodada, eu te digo uma boa notícia, você não precisa de grandes cartoletas para poder escalar, tá? O Marinho não tá disponível nem o Galhardo, são caras muito caros que normalmente é difícil deixar de fora. Mas o Natan é um cara que atua pelo lado esquerdo, tem possibilidade sim de desarmes, ó, 45,2 de porcentagem é de desarmes, então o Natan pode ser uma opção interessante, tá bem? Algumas pontuações aqui de zagueiros, tanto na direita quanto na esquerda, que atuam. Então, o Natan é uma opção interessante para a rodada. O Marlon do Corinthians é uma opção interessante também. Voltando para cá, zagueiros do Grêmio, boas opções. Estão me perguntando se o David Braz é uma boa opção. Sim, tá? David Braz, que escalamos em todas as nossas equipes. A gente inclusive bancou, muita gente falando da dúvida, a gente bancou. Tinha um sentido manter ele e ele foi muito bem e fez gol. É um zagueiro artilheiro, tá? Então, ó, o Fluminense cedeu 12 desarmes nos últimos 3 jogos, jogando como mandante. Significa cada uma partida 4 desarmes. E o Grêmio conquistando o mesmo número, 12, tá? E o David Braz é um ótimo zagueiro. É um zagueiro muito interessante, que eu gosto. Então ele é uma ótima opção para rodada, com certeza. Vamos lembrar que está valorizado, mas eu acho que você não tem que se preocupar tanto assim, tá? Se não tiver outras opções, vai no cara que pode te entregar pontuação. E tudo tem que ser considerado. O cara que pode fazer gol, como o David Braz fez, zagueiro que bate pênalti, isso tudo é um fator de desequilíbrio na hora de escalar. Acho que pode ser boa opção. Zagueiros do Atlético Mineiro, não acho que sejam interessantes. Dos zagueiros do time do Ceará, como eu falei, são... Ó, o Lucas Claro eu vou escalar, fundamentei aqui pra vocês. Já falei dos zagueiros do São Paulo que eu não tenho muita confiança, tá? O Thiago é um zagueiro que eu entendo que pode ser interessante, tá? Tem um número muito melhor de desarmes do que propriamente de faltas. Pode ser uma opção boa. O Vitor Cuesta já fundamentei. Zagueiros para esta rodada são zagueiros, por exemplo, os zagueiros do Palmeiras, tá? Podem ser interessantes diante do Vasco da Gama. Só que eu fiz uma análise aqui e os zagueiros que atuam pelo lado direito têm melhores pontuações do que propriamente do lado esquerdo. Quem atua do lado direito nem seria o Gustavo Gomes, né, que atua mais pelo lado esquerdo, sim o Luan. Então, teoricamente, o Luan teria um potencial maior para desarmes aqui diante do Vasco da Gama, tá? E o Palmeiras vem num grande momento defensivo, transição, contra-ataque, finalização, gols. Excelente momento, isso tudo tem que ser muito considerado. Mas pelo jogador em si, e também isso conta bastante, eu vou a princípio com Gustavo Gomes. Um detalhe que a gente vem salientando: o Felipe Melo está atuando, pelo menos nos últimos 2 jogos, como volante, foi muito bem, e ele atuando como volante, ele tem uma facilidade maior na saída de bola, é um cara que tem bom passe, inclusive recentemente com assistência, né, lançamentos longos ou mais próximos. Então é um cara com potencial que já entra com esse bônus de SG atuando como meio campo, então é algo a se considerar. Gustavo Gomes vai estar no meu time e o Lucas Claro, tá bem? Vamos agora aqui, pessoal, para o meio campo, tá certo? Coloquem nos comentários se vocês estão curtindo desse tipo de vídeo mais extenso, mais um vídeo de estudo. E estudo requer tempo. Se você gosta, coloca num comentário, comenta, que eu quero saber se a gente mantém esse tipo de vídeo ou não, tá certo? A gente faz isso aqui tudo ouvindo vocês, tá? Vinícius, excelente para a rodada. Vamos olhar aqui para meio-campistas de gols nos últimos 3 jogos, vamos. O Coritiba cedendo um gol nos últimos 3 jogos. O Inter é o time que mais tem conquistado gols aqui. 3 gols nos últimos 3 jogos, tá certo? Não tem o Galhardo, mas tem o Patrick, que certamente vai estar entre os mais escalados aí. A gente vê muitos jogos aqui, ó, cedendo um gol para meio, ó. A gente tenta ver o que tem de diferente. Olhando aqui como visitante, a gente vê o Flamengo como meio-campistas fazendo gols. 3 gols nos últimos 3 jogos. Porém, o Atlético Mineiro como mandante não cedendo isso, tá? Mas aí a gente olha o jogo em si. Vamos olhar o jogo em si, né? A gente vê, por exemplo, um Atlético Mineiro que está caindo, tá certo? Isso aí é fato. E que precisa demonstrar isso. Normalmente fora de casa tem muito mais dificuldade. Mas em casa, o São Paulo tem uma maneira de jogar. Em casa e fora é sempre muito vertical, se desguarnando muito ali do sistema defensivo.
E deve ser um jogo muito franco, né? O Flamengo tem um excelente ataque. Então, o Atlético Mineiro deve se expor, deve sofrer gols. Isso aí a gente olha os meias. O Arrascaeta eu não sei se vai retornar nesse jogo, mas a gente olha que tem o Everton Ribeiro também com uma opção interessante. Falando das volâncias para vocês, pessoal, tá? A gente olha também aqui, ó. Volantes, ó. Red Bull Bragantino pode aparecer bem. O Raul, se for atuar ali no meio, tá? Meio campo do Flamengo cede muito desarme para volantes. E aí do lado do Atlético Mineiro você tem o Jair como uma opção. Você tem o Dodge conquistando muito. O Grêmio intermediário, tá? O Coritiba cedendo o mesmo número que o Grêmio, 10 desarmes. E o Inter conquistando 19. E o Patrick também é um grande desarmador. Então tem possibilidade. E mais pra cá a gente vê que o Galdesani tem potencial, porque o Inter cede muito e o Coritiba conquista. Tá bem? Volantes aí do time do Flamengo podem aparecer bem também, como o Thiago Maia, né? Ou o William Arão, pode acontecer. E basicamente é isso. E os meio-campistas do Palmeiras. Do ponto de vista estatístico, pessoal, a gente não vê grandes coisas. Ó. Nos últimos 3 jogos, o Vasco não cedeu gol para meias e o Palmeiras não conquistou. Mas a gente olha o momento em si. Qual é o momento do Palmeiras? É muito bom. E o momento do Vasco não é dos melhores, tá? E o momento do Atlético Mineiro tá caindo. Quem sofre mais gols, Atlético Mineiro ou Vasco? Vou trazer esse dado para vocês aqui. O Vasco sofreu mais gols do que o Atlético Mineiro, tá? 25 gols sofridos em 17 jogos. E o Atlético Mineiro, em 18 jogos, sofreu 23 gols. Estão muito próximos ali proporcionalmente, um com jogo a mais, um com jogo a menos. Mas pelo confronto em si, o Atlético Mineiro deve se abrir muito mais. Até pelas peças individuais, né, ofensivas, deve ser um jogo muito mais franco, um jogo de muitos gols. Pelo menos é o que a gente espera. É uma conjectura que eu estou fazendo aqui, não é o que vai acontecer, tá? Dentro disso, Vinícius é o meu jogador. Fernando Sobral pode ser uma boa opção. O Patrick, muito boa opção. E o Everton Ribeiro vai estar aqui. Poderia muito bem, falei do Galdesani ser uma boa, tá? O Nathan, não estou confiante. Rafael Veiga, boa opção para rodada. E inclusive eu vou fazer algo muito legal aqui para vocês. Um comparativo, vou trazendo um comparativo do Rafael Veiga e do Patrick. Talvez seja sua dúvida, coloca para mim nos comentários que eu quero ouvir, tá? Rafael Veiga, nos últimos jogos, a gente pega aqui uma média, né? Uma média total. Média total, Patrick 5.2, Veiga 4.29. Média básica, ou seja, são os principais scouts, assistência e gols. O Patrick tem uma média básica de 3.02, faz muito desarme. O Veiga tem 1.38, ou seja, o Patrick tem uma média básica o dobro do Rafael Veiga, tá? Média básica de mando de campo, Patrick 4.38, Veiga 1.04. Jogos acima da média básica, 1 o Patrick e 3 o Rafael Veiga, só que ele tem a média básica mais baixa. Tá? Jogos acima de 4 pontos, 1 Patrick, nenhum Veiga. Assistência, 2 do Patrick, nenhuma do Veiga. Faltas sofridas, 31 do Patrick, 20 do Veiga. Finalização defendidas, o Patrick tem o dobro, tem 6 e o Veiga tem 3. Finalizações na trave, 2 do Patrick, nenhuma do Veiga. Finalizações para fora, 9 do Veiga, 6 do Patrick. Gols, o Patrick tem 3, o Rafael Veiga tem 4. Roubadas de bola, desarmes, 43 Patrick, 9 Rafael Veiga. Tá? Cartão amarelo, ambos têm 1. Faltas cometidas, 27 do Patrick, 13 do Veiga. Impedimento, 2 do Patrick, nenhum do Veiga. Passes errados, 86 Patrick, 61 Veiga. É um comparativo, talvez te ajuda. Coloca nos comentários se te ajudou, tá? Eu, na primeira configuração, tô indo com o Patrick. Dodge para desarmes, uma boa. Lucas Evangelista, uma boa. Otero é um protagonista na ausência de protagonistas do time do Corinthians, pode ser uma boa. Cara de bola parada, interessante também. Zé Rafael tá aparecendo bem também, chegando. Daniel, meia do Bahia, uma aposta pra rodada, tá certo, pessoal? Gabriel Sara, boa aposta pra rodada. Gabriel Sara, tá bem? Thiago Maia para desarmes pode aparecer e tem boa chegada também. E vamos ficando por aqui. Lembrando, nossa live, já anotou? 19h15 amanhã. Tem isso e muito mais em mais de 1 hora, tá? Galera, para vocês participarem de uma liga por rodada, se você quiser ganhar uma bufunfa, um cascalho, um faz-me rir, R$5 apenas é um investimento para você participar da Fute Loucos, tá certo? A Liga do Falcão, a Fute Loucos, você pode com R$5 ganhar milhares de reais, tá certo? Quanto mais inscritos, maiores as premiações em cash, tá bom? Tá certo? E outra, o vencedor, além de ganhar uma bolada, vai fazer uma live com o Mito Falcão, o Mito do futsal, o Pelé do futsal Falcão, tá? Já foram mais de R$200 mil distribuídos em prêmios no primeiro turno. E outra, você pode ganhar carros sem pagar nada.
Isso mesmo, foi prorrogado até sábado. O link vai estar na descrição aí. Faz teu cadastro, tá? O campeão do segundo turno vai começar um segundo turno agora. E o vencedor desse segundo turno vai ganhar um mob 0 km sem pagar nada. Inteiramente gratuito, tá? E o campeão anual, que você pode concorrer a uma outra liga do início até as 38 rodadas. Quem fizer a maior pontuação, você também não paga nada, vai ganhar 0 km, um Jeep Renegade. Meu irmão, tá vacilando. Ô meu velho, minha velha, não vacila não, pai. O link tá na descrição aí, você não paga nada pra participar dessa também, tá? Fute Loucos, recomendo demais, super seguro, vale a pena demais, tá pessoal? Vamos voltar aqui agora pra gente fundamentar e escalar o nosso ataque, né? Pra mim esse time tá legal, hein? Vamos lá, no ataque, quem são as boas opções? A gente vai vindo pra cá, ó. Atacante nos últimos 3 jogos. O Goiás cedeu nos últimos 3 jogos 4 gols para atacante, tá? 4 gols. E o São Paulo, como mandante, conquistou 2 gols, tá bem? Vamos dar uma olhada aqui em como é que foi isso aqui. Olha só, o Ítalo é centroavante, o Claudinho é um atacante, mas ele atua como meio. Marrone é centroavante e Keno de movimentação. Foram esses 4 gols. A gente pega perfis ali, jogadores que jogam nessas posições semelhantes, pra gente ter a ideia de quem pode substituir, né? E do outro lado a gente tem o Brenner num grande momento. No jogo de ontem contra o Lanús foi muito apagado, não fez gol, não jogou bem o Brenner, tá? Mas tem potencial, tem movimentação. Um outro detalhe no estudo que eu fiz é o seguinte, cara, preste atenção. Vocês que estão acompanhando o vídeo até aqui comigo vai ter essa informação. Quando o São Paulo joga em casa normalmente, em alguns jogos, por exemplo, contra o Grêmio, jogou contra... não me lembro exatamente o outro, mas ele joga numa formação com o Brenner atuando mais como centroavante, o Luciano jogando um pouquinho mais atrás, mais atuando pelo lado direito, junto com o Sarra, ou Sarra, sei lá, do lado direito também. Quando o time do São Paulo joga fora, ele às vezes adota um posicionamento de 2 atacantes, né? O Brenner atuando no lado esquerdo com mais mobilidade e o Luciano do lado direito também, não tendo um centroavante mais fixo ali, tá? Então, se for seguir essa tendência, o São Paulo deve atuar com o Brenner mais enfiado, fazendo a centroavância. E tem potencial, como a gente mostrou aqui, e também para os de mobilidade, tá? Então isso significa o quê? Que os 2 atacantes do São Paulo, até uma dobra, pode ser viável nesse jogo do Goiás, tá bom? Luciano e Brenner. Aí eu pego a informação. Lembra daquele jogo do Flamengo, super favorito do Goiás? Foi osso duro de roer, tá? Foi 2-1, ganhou nos 90 minutos de virada. Mas o Goiás fez o gol e não foram tantos gols, tá? Outro dado, o Botafogo cedendo muito gol para atacante. E o Bahia conquistando um número bacana, 5 gols como mandante, tá bom? Então é muito importante. Vamos ver como é que tá sendo, para quem o Botafogo tá cedendo esses gols aí. Tá? A gente vê que nesses gols aqui foram pro Grêmio, né? 1 gol pro Diego Souza, centroavante, e o PP, 2 gols de movimentação, tá? Então, nós temos alguns indicativos aqui de que atacantes do Bahia podem ser uma boa, e a gente lembra logo do Gilberto. Quem lembra daquela dica do Gilberto que eu falei aqui, que o cara bombou, com um cartão amarelo, entrou no segundo tempo e meteu 2 gols. Muitos aqui seguiram, foram bem, tá? Então a gente olha também aqui que o Grêmio cede gols para atacantes aqui no Fluminense, pode ser opções interessantes, tá? A gente vê aqui Internacional, Atlético Mineiro, né? O Keno pode ser uma opção interessante, tá voltando, não jogou no último jogo também, tá bom? Atlético Goianiense cedendo gols, tá? Para 4 gols como mandante, e o Corinthians fez 2 gols como visitante. Não tem aquele grande cara na frente para fazer os gols, né? Tem um Davó, mas um jogo só é muito pouco, né? Outro detalhe como uma aposta, e vale a pena. Inter cedeu como mandante 2 gols para centroavante, tá? Cedeu. E o Coritiba, como visitante, conquistou 3 gols. Na última rodada o Robson não jogou, e o Robson é muito, muito bom jogador. Fiquem atentos. Agora eu quero ver. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. O Atlético Mineiro cedeu 1 gol como mandante nos últimos 3 jogos para atacante. O Flamengo conquistou como visitante 4 gols. São números idênticos nos últimos 3 jogos. O Vasco cedeu 1 gol para atacante e o Palmeiras conquistou como visitante 4 gols. Agora, nessa parada, quem que a gente olha do outro lado? Vamos fazer. Eu já vou fundamentar e vou explicar aqui para vocês. Na verdade, eu já expliquei. A gente vai só dar uma passada. Keno, boa opção para rodada com certeza. Robson, aposta muito boa. Quem quiser diferenciar, Robson tem potencial, pessoal. Cara muito bom, muito regular. Tem potencial para rodada. Brenner, vou escalar no meu time. Nesse aqui, nessa conjectura. O Vinícius decepcionou,
mas quando o pessoal esquece dele, ele vai lá e pimba. Luciano, boa opção. Dobrar é boa opção. Não podemos esquecer dos atacantes do Palmeiras de forma alguma. Falei na última rodada. Inclusive teve um time meu que tiro curto que eu fui com uma maior base do Palmeiras. Fiz 94 pontos na última rodada. Então, assim, o Wesley é uma ótima opção. O que eu gosto do Wesley? A gente tem jogadores diferenciados que não necessariamente precisam de gol e de assistência para pontuar, né? O Wesley é um cara assim, o PP é assim pelo Grêmio, o Keno é pelo Atlético Mineiro assim, o Marinho é assim pelo Santos. Esses caras pontuam independente de gol. Fazendo gol, eles estouram na pontuação. O Wesley está muito valorizado, vem de 2 grandes partidas, está com confiança, isso conta muito, tá? Então o Wesley, para mim, do Palmeiras, é uma excelente opção para a rodada, tá? Pedro, excelente opção para a rodada. Olha a média do Wesley, 4.59, e a média do Pedro, 4.57. É um empate técnico praticamente aqui. São excelentes opções para a rodada, tá? Eu já estou aqui com o Brenner. Eu acho que é difícil deixar de fora o Brenner. Nesse time aqui eu vou com o Pedro. Fez 2 gols ontem. Tá fazendo gol de tudo que é jeito. Qualidade absurda do Pedro. E eu vou explicar, tá? Nesse time aqui, a princípio, entre o Pedro e o Wesley, eu estou indo com o Wesley. Por que não boto os dois? Poderia colocar os dois. Mas eu vou fazer uma outra aposta. Vou fazer uma aposta aqui. A princípio, tá? E eu vou explicar logo o porquê. Eu já expliquei, né? Por que o Wesley e não Pedro? Pelo confronto. Nós vamos ter Vasco recebendo Palmeiras. Eu não acredito que pela limitação técnica individual dos atletas do Vasco, eles vão jogar francamente se expondo para frente diante do Palmeiras. Acho que vai ser um jogo mais de reação pelo time do Vasco. Já é diferente do Atlético Mineiro. E aí você tá vendo, eu tô trazendo para vocês aqui a análise individual dos jogadores, mas estou fundamentando o porquê de uma escolha tão difícil entre 2 atletas, tá? Que pode te ajudar nas tuas dúvidas. Olha o confronto em si. Aí você vai ter um jogo entre Atlético Mineiro precisando de vitória, a torcida tá fazendo vários protestos, o São Paulo já joga muito verticalizando, tanto dentro como fora de casa. Imagine precisando do resultado, vai dar espaços. E o Flamengo tem individualmente qualidade muito absurda no seu plantel para ir para frente. É por isso que nesse desempate eu tô trazendo muito mais esse estudo aqui a fim de te ajudar mesmo, talvez nas tuas dúvidas, tá? Para escalar A, B ou C. Então é por isso que eu tô colocando o Pedro, mas estão na mesma prateleira para mim, tá? Léo Chu, boa opção do time do Ceará, pode ser interessante. E a minha aposta é o Gilberto, tá? A minha aposta é o Gilberto pelo que eu mostrei aqui. O Gilberto pode ser uma opção muito interessante, tá? A gente olha aqui, ó, precisa de 4.20 para valorizar. O que é que o Botafogo está cedendo? Predominantemente gols para atacante, 38,9, tá? E ele pode sim dar uma bombada. As últimas pontuações dele aqui, atuando como mandante, 9.6 contra o Vasco, 15.6 diante do Atlético Mineiro. Foi inclusive nesse jogo que eu escalei o Gilberto. Tem sim grande possibilidade. A gente vê o potencial aqui, Brenner, Keno, Gilberto, Pedro, né? Algumas posições na média de mando, Keno, Diego Souza, Brenner, Gilberto, o Robson como aposta, eu tô falando. Finalizações, quem deve finalizar muito? Brenner, Luciano, Pedro, tá? Que está finalizando tudo que é canto. Então, esses caras vão ser os meus atacantes, tá? Para treinador, pessoal, tem alguns, para mim, as melhores opções de treinador para rodada. Eduardo Cudê, vou escalar ele, porque eu acho que o Inter tem mais chance de segurar o SG diante do Coritiba do que o São Paulo diante do Goiás, tá? Mas é um achismo, não tem como prever. Fernando Diniz também muito favorito na rodada, é ótima opção para rodada. E o Guto Ferreira, para mim, são as melhores opções, tá? São essas as opções, tá bem? O time é esse. E para mim as opções de capitão são as seguintes. Eu vou falar para vocês aqui, tá certo? Eu vou falar para vocês aqui as minhas opções. Mas antes eu quero convidar você, se você quiser uma assessoria premium, uma live exclusiva com estatísticas filtradas, sem você ter que perder tempo estudando, se você não quiser. Eu tô com o Lucas Guardiola do Cartola e o Renato do Cartola Cartão Brasil. Estamos em promoção R$ 34,90
é o preço da nossa promoção, tá certo? O link vai estar na descrição, tem um suporte para te atender, para você fazer parte, só paga uma única vez e vai estar conosco até fevereiro, até o término desse campeonato, até o término do Cartola. R$ 34,90 te dá direito a todas as rodadas até o final do Cartola FC, tá certo? Até fevereiro. Então vem com a gente, tá certo? Tá muito legal, muita gente indo bem, ganhando bufunfa, ganhando as ligas, a gente quer te ajudar. Se faz sentido para você, o link vai estar na descrição, assessoria Premium MD3, tá? Nessa configuração aqui, ousadia, Reinaldo como capitão, cabe, na minha opinião. Nesse meio campo aqui, o Patrick seria mais ousado, tá? Seria mais ousado mesmo. O Everton Ribeiro mais ousado. O Vina é uma excelente de capitão, fora que tem penalidade, tem escanteio, tem falta. O gol da vitória do Ceará no dia do Santos, de desclassificação do Santos Copa do Brasil, foi um golaço dele, tá bem? Ótima opção. Nesse ataque aqui, Brenner é bem escalável, o Pedro também e o Gilberto. Mas eu vou deixar a faixa pro Vinícius. O que esse cara tá jogando é brincadeira, tem grandíssimo potencial na rodada. O Vinícius, com toda certeza, é o que assim, aparenta ter um maior potencial. 15.41, tô falando de meio campo, tá? 5.41 ele começa a valorizar. Se ele meter uns 10 pontos aqui, ele vai te dar aproximadamente uma cartoleta, tá? O que o Sport tá cedendo para meias, a gente vê aqui, finalizações, e o Vini é um cara que finaliza muito. 19,8 é desarmes, 0.4 de gols, tá? Ele tem grandes pontuações, o Vinícius não negativou ainda em casa. E ele pode ser uma ótima opção para rodada. Poderia ser muito bem o Brenner também aqui. A princípio é isso, é para trazer para abrir atualmente. Tá confirmado o time aqui. Tá, pessoal? Meu goleiro, meu treinador, meu goleiro Hugo Souza. Nas laterais, Reinaldo e Heitor. Na zaga, Lucas Claro e Gustavo Gomes. Vinícius de capitão, Patrick e Everton Ribeiro no meio. No ataque, Brenner, Pedro e Gilberto, Eduardo Cudê treinador. Esse time custou 107 cartoletas apenas, cabe no teu orçamento, né? Vamos para o momento Cheguei Brasil, pessoal. Cheguei Brasil, momento de te saudar. Quero mandar um abraço pro André Vina, que tá acompanhando a gente aí. Tá dizendo que tá acompanhando, tá gostando bastante do nosso trabalho. O Nex Vale, um abraço para você. Canal Agim, um abraço também. Mandando um salve pra galera, os assinantes do MD3, os membros aqui do canal, meu muito obrigado também. Mandando um alô pra galera aqui. Tem gente aqui de todo o Brasil, rapaz, olha só. Um abraço pra Eber Moreira, que tá aqui em Pernambuco fazendo de férias, tá na beleza, né? Que maravilha. O Jorge de Recife também mandando um abraço. Porto União, Santa Catarina, Newton Silvestre, um abraço pra você. Um abraço pra galera que manda, deixa sempre de onde é que você tá falando, tá, pessoal? Pra gente mandar salve aqui pra vocês. Muito importante. Nicolas Anastácio tá dizendo que gostou do canal, que ganhamos mais um inscrito, muito obrigado. Patrícia José do Rio de Janeiro tá agradecendo também. Fábio Faras do Rio também aparecendo por aqui. O Robert Wagner, um abraço para vocês. Certamente. Vanderney Cruz tá dizendo que nós somos um melhor influenciador. Imagina, a gente tá sempre buscando fazer do nosso jeitinho aqui o melhor para vocês, tá? Com certeza. Osasco, um abraço, Adalberto Rocha. E é isso, agradecendo a todo mundo. Deixa eu ver onde é que você tá falando do Brasilzão, tá? Deus abençoe você, sua vida, sua família, tá certo? Todo mundo tem um problema, não é verdade? É verdade, tá? Mas que quando a gente tem um problema, que a gente não foque no problema e sim na solução. Focar no problema não vai te ajudar em nada, vai te dar dor de cabeça, só vai te piorar, só vai te dar mais angústia, ansiedade. Então quando o problema se apresentar pra você, você não foca no problema, foca na solução do problema. Isso é que resolve, tá? Deus abençoe nossa live 19h15 sexta. Um beijo no coração, compartilha, deixa o like. Amo vocês.